Uma produção Domínio Público Audiolivros de Júlio Verne, 20.000 Léguas Submarinas, parte 21. Narração Jaime Maciel. Antes de começar o vídeo, curta, compartilhe e caso ainda não seja inscrito no canal, clique no botão Inscreva-se. Assista também pela nossa playlist. Aproveite o audiolivro. Capítulo 13. A Banquisa. O Nautilus retomara seu imperturbável curso para o sul, acompanhando o 50º meridiano a uma velocidade considerável. Pretendia alcançar o polo? Eu sequer considerava tal hipótese, pois até aquela data haviam fracassado todas as tentativas de se chegar àquele ponto do globo. A estação climática, aliás, já ia muito adiantada, uma vez que o 13 de março das terras antárticas corresponde ao 13 de setembro das regiões boreais, que dá início ao período equinocial. Em 14 de março, avistei blocos de gelo flutuando a 55 graus de latitude. Simples detritos lívidos de 40 metros, formando escolhos contra os quais o mar quebrava. O Nautilus mantinha-se na superfície do oceano. Ned Land, já tendo pescado nos mares antárticos, estava familiarizado com o espetáculo dos icebergs. Conselho e eu o admirávamos pela primeira vez. Na atmosfera, no horizonte sul, estendia-se uma deslumbrante faixa branca, denominada Ice Blink pelos baleeiros ingleses. Por mais espessas que sejam as nuvens, elas não conseguem escurecê-lo. Ele anuncia um pack, isto é, um banco de gelo. Com efeito, logo surgiram blocos maiores, cujo brilho alterava-se conforme os caprichos da bruma. Alguns deles exibiam veios esverdeados, como se o sulfato de cobre neles houvesse desenhado linhas onduladas. Outros, semelhantes a enormes ametistas, deixavam-se penetrar pela luz, reverberando a claridade do dia nas 1000 facetas de seus cristais. Outros, ainda matizados pelos intensos reflexos do calcário, teriam bastado para a construção de uma cidade de mármore. Quanto mais descíamos para o sul, mais aquelas ilhas flutuantes aumentavam em número e imponência, abrigando milhares de ninhos de aves polares. Eram petréis, pardelas e grasinas, que nos ensurdeciam com seus gritos. Algumas, tomando o Nautilus pelo cadáver de uma baleia, vinham descansar em cima dele e bicavam seu sonoro revestimento metálico. Durante a navegação, em meio aos blocos de gelo, o capitão Nemo praticamente não deixou a plataforma, examinando com atenção aquelas regiões inóspitas. Por vezes, seu olhar sereno parecia ganhar vida. Julgaria ele que, nas águas polares, proibidas ao homem, podia-se considerar em casa, soberano dos espaços intransponíveis? Talvez, embora não falasse. Imóvel, atuava apenas quando seus instintos de piloto prevaleciam. Dominando o Nautilus com uma perícia a toda prova, evitava habilmente o impacto daqueles blocos, alguns dos quais tinham de comprimento vários quilômetros e de altura algo entre 70 e 80 metros. O horizonte fechava-se de tempos em tempos. Na altura do 60º grau de latitude, nosso caminho parecia bloqueado, mas o capitão, procurando atentamente, logo descobria uma estreita abertura pela qual se esgueirava com audácia, sabendo muito bem, entretanto, que ela voltaria a se fechar atrás dele. O Nautilus, portanto, guiado por aquela mão sagaz, venceu todos os blocos de gelo,
tradicionalmente classificados segundo sua forma ou tamanho, com uma precisão que deslumbrava conselho. Icebergs, ou montanhas. Icefields, ou campos uniformes e sem limites. Drifts, ou blocos flutuantes. Packs, ou bancos rachados, denominados palks, quando circulares, e streams, quando formam fragmentos alongados. A temperatura caíra bruscamente. O termômetro, exposto ao ar externo, marcava entre 2 e 3 graus abaixo de zero. Estávamos bem agasalhados com peles, pelas quais focas e ursos marinhos haviam literalmente dado o sangue. O interior do Nautilus, aquecido por seus aparelhos elétricos, desafiava o frio mais intenso. Aliás, teria bastado que ele imergisse poucos metros abaixo das águas para encontrar uma temperatura mais razoável. 2 meses mais cedo, teríamos desfrutado de um dia perpétuo sobre aquela latitude. Mas a noite já se fazia presente por 3 ou 4 horas, e, mais tarde, viria a lançar 6 meses de penumbra sobre aquelas regiões circumpolares. Em 15 de março, a latitude das ilhas New Shetland e Orkney do Sul foi ultrapassada. Antigamente, segundo o relato do capitão, numerosas tribos de focas habitavam aqueles mares, mas os baleeiros ingleses e americanos, em sua fúria de destruição, massacrando adultos e fêmeas prenhas, nas quais já vibrava o sopro da vida, haviam deixado em seu rastro o silêncio da morte. No dia seguinte, às 8 da manhã, o Nautilus, acompanhando o 55º meridiano, cortou o círculo polar ártico. Blocos de gelo nos cercavam de todos os lados, obstruindo o horizonte. Imperturbável, o Capitão Nemo avançava de passagem em passagem e continuava a subir. Mas aonde ele vai? Perguntei. Em frente, afirmou o conselho. No fim, quando não puder seguir adiante, vai parar. Eu não apostaria nisso. Duvidei. Para ser franco, admito que aquela temerária excursão não me desagradava. Impossível descrever o quanto me pareciam maravilhosas as belezas daquelas novas regiões. Os blocos de gelo ganhavam aspectos soberbos. Aqui, seu conjunto formava uma cidade oriental, com incontáveis mesquitas e minaretes. Ali, uma cidade em ruínas, como que derrubada por uma convulsão do solo. Aspectos incessantemente retocados pelos raios solares oblíquos ou perdidos nas brumas cinzentas, em meio aos turbilhões de neve. De todos os lados, estouros, desmoronamentos, colisões de icebergs, mudando o cenário como a paisagem de um diorama. Quando o Nautilus estava imerso e aqueles equilíbrios se rompiam, o estrondo propagava-se sob as águas com uma intensidade assustadora, e as avalanches geravam temíveis turbilhões que iam até as camadas profundas do oceano. O Nautilus jogava e adernava como um navio entregue à fúria dos elementos. Em certos instantes, eu não via mais nenhuma saída, julgando-nos presos para sempre. Porém, orientado pelo instinto, ao menor indício, o Capitão Nemo descobria novas passagens. Nunca se enganava diante dos finos filetes de água azulada que sulcavam os icebergs, o que me deu a certeza de que já aventurara o Nautilus por águas antárticas. Em 16 de março, contudo, os campos de gelo obstruíram completamente nossa rota. Ainda não era a banquisa, mas vastos icefields, cimentados pelo frio. O obstáculo não podia deter o Capitão Nemo, que se lançou furiosamente contra aquele estorvo. O Nautilus entrou como uma cunha no bloco friável, dividindo-o com rachaduras terríveis. Era o antigo ariete, impelido por uma força infinita.
Pedaços de gelo projetados para cima caíam como granizo à nossa volta. Movido exclusivamente pela força de impulsão, nosso aparelho abria um canal particular. Algumas vezes, estilingado pelo próprio movimento, o submarino montava no campo de gelo e o esmagava com seu peso. Outras, enfurnado sob o icefield, dividia-o com uma simples adernada que produzia largas fendas. Ao longo desses dias fomos atingidos por várias tempestades, e o nevoeiro era tão denso que numa ponta da plataforma não conseguíamos ver ninguém na extremidade oposta. O vento zunia, vindo de todos os quadrantes. A neve se acumulava, em camadas tão duras que era necessário quebrá-las a golpes de picareta. Sob uma temperatura de 5 graus abaixo de zero, todas as partes externas do Nautilus cobriram-se de placas de gelo. Uma enxárcia não teria facilitado a manobra, pois todas as boças emperrariam na garganta das roldanas. Apenas uma embarcação sem velas e movida por um motor elétrico, que dispensasse o uso do carvão, seria capaz de enfrentar latitudes tão altas. Sob tais condições, o barômetro indicava queda constante, chegando a marcar 73,5 centímetros. A bússola perdera a confiabilidade e seus ponteiros enlouquecidos apontavam direções contraditórias, aproximando-se do polo magnético meridional, o qual não corresponde ao sul do globo. Com efeito, segundo Hanstein, o polo situa-se a aproximadamente 70 graus de latitude e 130 graus de longitude, e pelas medições de Duperrey, a 135 graus de longitude e 70 graus e 30 minutos de latitude. Urgia, portanto, fazer reiteradas observações nas bússolas, instaladas em diferentes setores da embarcação, e tirar uma média. Mas, em geral, baseávamos numa estimativa para retraçar a rota percorrida, método pouco satisfatório em meio a gargantas sinuosas, cujas referências mudam incessantemente. Por fim, em 18 de março, após 20 tentativas infrutíferas, o Nautilus viu-se definitivamente bloqueado. Não eram mais streams, nem pouts, nem icefields, mas uma interminável e imóvel barreira formada por montanhas soldadas entre si. "A banquisa!" exclamou o canadense. Compreendi que para Ned Land e todos os navegadores que o haviam precedido, tratava-se de um obstáculo inexpurgável. Por uma fugaz aparição do sol em torno do meio-dia, o capitão Nemo obteve uma medição bastante precisa, que mostrava nossa situação em 51 graus e 30 minutos de longitude e 67 graus e 39 minutos de latitude meridional. Já era um ponto avançado das regiões antárticas. Não havia mais sinal de mar ou superfície líquida. Sob o esporão do Nautilus, estendia-se uma vasta planície atormentada, atravancada por blocos acavalados, com toda a balbúrdia caprichosa que caracteriza a superfície de um rio um pouco antes do degelo, mas em proporções gigantescas. Aqui e ali, picos agudos, agulhas finíssimas com 600 metros de altitude. Mais adiante, uma série de penhascos íngremes em gamas de cinza. Vastos espelhos que refletiam tênues raios de sol afogados nas brumas. Sobre aquela natureza desolada, pairava um silêncio feroz, rompido apenas pelo batimento das asas dos petréis ou papagaios do mar. Tudo, até o som, virava gelo. O Nautilus foi obrigado a interromper sua temerária investida contra os campos congelados. "Professor!" interpelou-me Ned Land aquele dia. "Não me diga que o seu capitão pretende avançar." Não acredita? "Só se for um titã." Por que, Ned?
Porque a banquisa é intransponível. Seu capitão é poderoso, mas com mil diabos. Não mais que a natureza. E ali onde ela estabeleceu os limites, somos obrigados a parar por bem ou por mal. Concordo, Ned. Mas ainda assim eu gostaria de saber o que há atrás dessa banquisa. Um muro. Eis o que mais me irrita. O patrão tem razão, interveio o conselho. Muros só foram inventados para exasperar os cientistas. Não deveria haver muros em lugar nenhum. Ora, fez o canadense. Sabemos exatamente o que existe atrás dessa banquisa. O quê? Por favor, perguntei. Gelo. E depois mais gelo. Você tem certeza disso, Ned? Repliquei. Mas eu não. Daí minha curiosidade. Pois bem, professor, recomendou o canadense. Desista da ideia. Dê-se por satisfeito. Chegou a banquisa, mas não irá mais longe. Nem o seu Capitão Nemo, nem o seu Nautilus. E queira ele ou não, voltaremos para o norte, que é lugar de gente direita. E, de fato, apesar de seus esforços e dos poderosos meios empregados para fragmentar os blocos de gelo, o Nautilus estacou. Ora, normalmente, quem não pode seguir adiante deve retroceder. Mas visto que os desfiladeiros haviam se fechado atrás de nós, retroceder ali era tão impossível quanto avançar. E ainda que nosso aparelho permanecesse estacionário, não tardaria a ficar bloqueado. Foi justamente o que aconteceu às 2 da tarde, quando um gelo novo começou a se formar sobre seus flancos com espantosa rapidez. Fui obrigado a admitir que o comportamento do Capitão Nemo era mais do que imprudente. Eu estava na plataforma naquele momento. O capitão, que analisava a situação havia alguns instantes, interrogou-me. Então, professor, o que acha? Acho que estamos presos, capitão. Presos? E o que entende por isso? Que não podemos ir nem para frente, nem para trás, nem para o lado, nem para lugar algum. Creio que essa seja a definição de presos, pelo menos nos continentes habitados. Quer dizer, professor Aronnax, que supõe que o Nautilus não conseguirá libertar-se? Dificilmente, capitão, pois a estação já vai muito adiantada para contarmos com o degelo. Ah, professor! Ironizou o Capitão Nemo. O senhor continua o mesmo. Não vê nada a não ser empecilhos e obstáculos. Pois lhe assevero que não apenas o Nautilus se libertará, como continuará a avançar. Mais para o sul? Perguntei, observando o capitão. Sim, professor. Ele irá ao polo. Ao polo? Exclamei, incapaz de reprimir um arroubo de entusiasmo. Sim, respondeu friamente o capitão. Ao polo antártico. A esse ponto desconhecido, onde se cruzam todos os meridianos do globo. O senhor sabe que faço o que quero com o Nautilus. Sim, eu sabia. Sabia ser aquele homem audaz até a temeridade. Mas vencer os espinhosos obstáculos do Polo Sul, mais inacessível que o Polo Norte, ainda não alcançado pelos mais intrépidos navegadores, era uma empreitada insensata, concebível apenas no cérebro de um louco. Ocorreu-me então a ideia de perguntar ao Capitão Nemo se ele já havia descoberto aquele polo jamais pisado por um pé humano. Não, professor, foi sua resposta. O descobriremos juntos. Ali onde outros fracassaram, não fracassarei. Nunca passeei com o meu Nautilus tão longe dos mares austrais,
Mas repito, ele continuará a avançar. Quero crer no senhor, capitão. Foi minha vez de ironizar. Acredito no senhor. Vamos em frente. Não existem obstáculos para nós. Arrebentemos essa banquisa. Vamos explodi-la ou, caso ela resista, daremos asas ao Nautilus a fim de que ele possa passar por cima. Por cima, professor? Respondeu tranquilamente o capitão Nemo. Por cima não. Por baixo. Por baixo, exclamei. Uma súbita revelação dos planos do capitão acabava de iluminar meu espírito. Eu havia compreendido. As maravilhosas qualidades do Nautilus iam servi-lo mais uma vez numa empreitada sobre-humana. Vejo que começamos a nos entender, professor, disse o capitão com um meio sorriso. Já vislumbrava a possibilidade, eu diria, o sucesso dessa tentativa. O que é impraticável para um navio normal torna-se fácil para o Nautilus. Se um continente emergir do polo, ele se deterá diante deste continente. Mas se ao contrário for o mar livre a banhá-lo, alcançará o próprio polo. Com efeito, concordei, arrebatado pelo raciocínio do capitão. Se a superfície do mar é solidificada pelos blocos de gelo, suas camadas inferiores permanecem livres, pela razão providencial que colocou num grau superior ao do congelamento o máximo de densidade da água do mar. E se não me engano, a parte submersa dessa geleira está parte a parte imersa na proporção de 4:1. Aproximadamente, professor. Para 33 centímetros que um iceberg aflora acima do mar, a cerca de 1 metro abaixo dele. Ora, uma vez que essas montanhas de gelo não ultrapassam 100 metros de altitude, elas afundam a apenas 300. E o que são 300 metros para o Nautilus? Nada, capitão. Ele poderá, inclusive, procurar a uma profundidade maior a temperatura uniforme dessas águas marinhas. E lá, desafiaremos impunemente os 30 ou 40 graus de frio da superfície. Correto, capitão. Corretíssimo. Respondi, me animando. A única dificuldade, prosseguiu o capitão Nemo, será permanecermos submersos dias a fio, sem renovar nossa provisão de ar. Só isso? Argumentei. Os reservatórios do Nautilus são imensos. Basta enchê-los e eles nos fornecerão todo o oxigênio de que precisamos. Bem imaginado, professor Aronnax, respondeu sorrindo o capitão. Mas, para depois não ser acusado de temeridade, submeto-lhe antecipadamente todas as minhas objeções. E ainda tem alguma? Uma única. Se porventura viermos a encontrar mar no Polo Sul, é possível que ele esteja bloqueado, o que impediria nosso regresso à superfície. Ora, capitão, se esqueceu de que o Nautilus é dotado de um temível esporão? Não poderemos lançá-lo diagonalmente contra esses campos de gelo, rasgando-os com impacto? Hoje o senhor está um poço de ideias, professor. Aliás, capitão, acrescentei, definitivamente entusiasmado. Por que não encontraríamos mar livre no Polo Sul, como no Polo Norte? Os polos do frio e os polos da Terra não se confundem nem no hemisfério austral, nem no boreal. E, até que me provem o contrário, devemos supor ou um continente ou um oceano livre do gelo nesses dois pontos do globo. Também penso dessa forma, professor Aronnax, concordou o capitão Nemo. Chamo apenas sua atenção para o fato de que, após emitir tantas objeções contra o meu plano, agora o senhor me esmaga com argumentos a favor.
O Capitão Nemo dizia a verdade. Consegui vencê-lo em audácia. Era eu quem o arrastava para o polo. Tomava sua dianteira, deixava-o para trás. Vã ilusão, mente insensata. O Capitão Nemo conhecia melhor que você os prós e os contras da situação e divertia-se vendo-o arrebatado pelas divagações do impossível. Enquanto isso, sem perder um segundo, ele chamou e um imediato apareceu. Os dois homens conversaram rapidamente em sua incompreensível linguagem e, ou porque o imediato já estava previamente avisado, ou porque achasse o plano exequível, não deixou transparecer nenhuma surpresa. Porém, por mais impassível que estivesse, não demonstrou impassividade mais completa do que conselho quando comuniquei ao digno rapaz nossa intenção de investir até o Polo Sul. O patrão é quem manda, recebeu minha comunicação e tive de me contentar com isso. Quanto a Ned Land, nunca vi muxoxo mais incrédulo do que o do canadense. Ouça, professor, disse ele. O senhor e o Capitão Nemo me dão pena. Iremos ao polo, mestre Land. É possível. Voltar é o que eu quero ver. E Ned dirigiu-se à sua cabine, para não fazer uma besteira, em suas palavras. Enquanto isso, tinham início os preparativos para a intrépida aventura. As poderosas válvulas do Nautilus bombeavam ar para o interior dos reservatórios e o armazenavam a alta pressão. Por volta das 4 horas, o Capitão Nemo me avisou que os alçapões da plataforma iam ser fechados. Lancei um último olhar para a colossal geleira que nos esperava. Tínhamos céu claro, ar puro, vento constante e 12 graus abaixo de zero, mas com o vento amainando, a temperatura não parecia demasiado intolerável. 10 homens subiram nos flancos do Nautilus e com picaretas quebraram o gelo em torno da quilha, que logo se desvencilhou. Operação realizada com presteza, pois o gelo recente ainda estava fino. Voltamos todos para o interior. Os tanques foram abastecidos com aquela água liberada. O Nautilus não demorou a descer. Instalei-me no salão com conselho. Pela escotilha, observávamos as camadas inferiores do Oceano Austral. O termômetro subia. O ponteiro do manômetro divergia no mostrador. A 300 metros, como previra o Capitão Nemo, flutuávamos sob a superfície ondulada da banquisa, e o Nautilus continuava a descer, atingindo 800 metros de profundidade. A temperatura da água, de 12 graus na superfície, não passava de 11 ali. 2 graus já haviam sido ganhos. Desnecessário dizer que a temperatura dentro do Nautilus, elevada por seus aparelhos de calefação, era bem mais alta. Todas as manobras realizavam-se com extraordinária precisão. Passaremos. O patrão tenha paciência, disse-me conselho. É o que espero, respondi, cheio de convicção. Sob aquele mar livre, o Nautilus apontara diretamente para o polo, sem se afastar do 52º meridiano. De 67 graus e 30 minutos a 90 graus, restavam percorrer 22 graus e meio em latitude, isto é, pouco mais de 500 léguas. O Nautilus estabilizou-se numa velocidade média de 26 milhas por hora, ou seja, a velocidade de uma locomotiva. Se a mantivesse, bastariam 40 horas para alcançar o polo. Durante parte da noite, a novidade da situação fez com que Conselho e eu não desgrudássemos da vidraça do salão. A luz do farol iluminava o mar deserto. Os peixes não habitavam aquelas águas prisioneiras, vendo nelas somente uma passagem para irem do Oceano Antártico ao Mar Livre do Polo. Avançávamos rapidamente,
sentindo a velocidade pelas trepidações no comprido casco de aço. Por volta das 2 da manhã, fui tirar umas horas de repouso e Conselho fez o mesmo. Atravessando as coxias, não encontrei o Capitão Nemo. Imaginei que permanecia na casinhola do timoneiro. No dia seguinte, 19 de março, às 5 da manhã, reassumi meu posto no salão. A barquilha elétrica indicou que a velocidade do Nautilus havia se reduzido. Ele agora subia à superfície, mas, prudentemente, esvaziando lentamente seus reservatórios. Eu estava tenso. Iríamos emergir e reencontrar a atmosfera livre do polo? Não. Um impacto sinalizou que o Nautilus colidira com a superfície inferior da banquisa, ainda espessa em demasia, a julgar pela pancada seca. Com efeito, havíamos tocado, para usar a expressão submarina, mas no sentido inverso e a 300 metros de profundidade. O que significava cerca de 900 de gelo acima de nós, dos quais 300 emergiam. A banquiça apresentava então uma altura superior à que registráramos a bordo, circunstância pouco tranquilizadora. Durante aquele dia, o Nautilus repetiu várias vezes a mesma experiência, e em todas elas veio chocar-se contra a muralha que o asfixiava. Em certas ocasiões, encontrou-a a 900 metros, o que acusava 1.200 metros de espessura, dos quais 300 elevavam-se acima da superfície. Era o dobro de sua altura no momento em que o Nautilus emergira. Anotei cuidadosamente aquelas diversas profundidades, obtendo dessa forma o perfil submarino da cordilheira que se desenvolvia sob as águas. À noite, nada de novo. Sempre o gelo entre 400 e 500 metros de profundidade. Redução evidente, mas ainda havia uma muralha entre nós e a superfície do oceano. Eram 8 horas. Pela rotina diária de bordo, já fazia 4 horas que o ar deveria ter sido renovado no interior do Nautilus. Apesar disso, e de o capitão ainda não ter solicitado o oxigênio extra de seus tanques, eu não me afligia muito. Dormi mal aquela noite. Esperança e medo fustigavam-me alternadamente. Levantei-me várias vezes. As tentativas do Nautilus continuavam. Em torno das 3 da manhã, observei que a superfície inferior da banquisa encontrava-se a apenas 50 metros de profundidade. Logo, 500 metros nos separavam da superfície das águas. A banquisa voltava a ser gradativamente icefield. A montanha fazia-se planície. Meus olhos não desgrudavam do manômetro. Continuávamos a subir numa diagonal, rumo à superfície resplandecente que cintilava por cima e por baixo em rampas alongadas. A banquisa afinava-se a cada milha percorrida. Finalmente, às 6 da manhã daquele memorável 19 de março, a porta do salão se abriu e o Capitão Nemo apareceu e anunciou: "Mar livre!" Você está escutando o livro 20.000 Léguas Submarinas, uma produção do canal Domínio Público Audiolivros. Se inscreva no canal, curta, compartilhe. Nos vemos no próximo vídeo.